Boa tarde a quem está entrando neste momento. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Você que não é evangélico, que não aceitou Jesus ainda, receba uma boa tarde de salvação. Glória a Deus. Esperar mais pessoas entrarem. Eu vou só esperar mais pessoas entrarem, mais um pouco de pessoas, tá bom? Espera aí na live, viu? Por favor. Vamos fazer hoje um propósito de oração por libertação e avivamento. Falar realmente o que é libertação. E o significado da palavra avivamento. Alguns significados tem essa palavra. E é muito forte o significado da palavra avivamento. Os demônios obedecem quem tem autoridade no nome de Jesus. Mas a libertação que eu vou falar é sobre o conhecimento da verdade. Está escrito em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque na autoridade do nome de Jesus podemos libertar as pessoas de legiões, de castas, de demônios. O nome de Jesus é sobre todo nome, ele tem autoridade. Mas se a pessoa for liberta na igreja, ou liberta em qualquer lugar e não continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, ela não vai conseguir se manter firme nunca na presença de Deus. Porque algo que é tirado precisa preencher com algo novo. Quando o recipiente fica vazio, você pode preencher ele com algo diferente. Então, por isso que é de libertação e avivamento. Porque os demônios, eles saem, mas existem demônios que influenciam muito o ser humano na caminhada ao erro, persuade a pecar, errar na caminhada. Muitos espíritos que ficam ainda influenciando na caminhada das pessoas. Mesmo sendo expulsos os demônios, ainda existem demônios que conseguem ter acesso à mente, à atitude das pessoas. Então, para poder caminhar na caminhada de salvo em Cristo Jesus, é preciso ter também o conhecimento da verdade. Porque receber Jesus não é adquirir o conhecimento total, o conhecimento da verdade. Receber Jesus é o começo. Você está sendo ali começando, está nascendo do Espírito ainda, está começando. Não está nem nascendo do Espírito, você está recebendo Jesus para que você possa caminhar com Ele agora. Caminhar com Jesus é diferente de apenas aceitar Jesus, receber o Senhor Jesus. Essa é a luta que o inimigo tem. O apóstolo Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando ele fala cegou o entendimento dos incrédulos, claramente ele está falando de pessoas que não têm nenhuma ligação com Deus. E se você não alimentar a sua fé, você vai se tornar um incrédulo também. Se nós não alimentarmos a nossa fé,
Se nós não orarmos, não lermos a Bíblia, não jejuar, não fazer a obra de Deus na terra, nosso espírito não vai se manter. É para isso que serve o avivamento, é para que se cumpra essa obra de Deus na nossa vida. O Espírito Santo ele é o ajudador. Vou estar falando também do significado da palavra avivamento, também que está escrito em Abacuque. Ele diz: aviva a tua obra ao Senhor, no meio dos anos, e no decorrer deles a notifica, a torna conhecida. Quando ele diz aviva, essa palavra ela vem do verbo avivar. E o avivamento é o resultado dessa palavra. Quando Deus aviva a obra, Ele está trazendo o avivamento, Ele está gerando, Ele está fazendo o efeito, trazendo o efeito que o Espírito Santo faz quando Ele é buscado. Você viverá a libertação do espírito de adoração, a liberdade do espírito de adoração e da fé. O que é o espírito de adoração? É você agradar a Deus em tudo que faz. Adoração não é só louvor, não é só cantar. Adoração é você agradar a Deus em tudo que faz. Quando Paulo fala, uma frase que ele diz assim, o apóstolo Paulo ele fala: tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Ou seja, faça para a adoração a Deus. Então, tudo que agrada ao Senhor significa uma adoração. Porque se você fizer algo que não agrada a Deus, você vai estar indo contra Ele, né? Isso não vai agradar a Ele. Isso não vai... Por exemplo, o pecado, o erro, várias coisas que a gente carrega na caminhada que precisamos deixar para trás. Nós carregamos muitas coisas do passado, muitas vezes, e precisamos deixar para trás para poder caminhar com Jesus e sentir o poder do Espírito Santo, e viver o poder do Espírito Santo. Andar com Jesus é viver, é vida no Espírito. Por isso que eu estou falando aqui que nós viveremos a liberdade do Espírito de adoração. O Espírito Santo nos leva a agradar o Pai e o Filho. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Quando os discípulos eles são cheios do Espírito Santo, toda hora eles estão falando de Jesus. Você pode perceber que toda hora eles pregam Cristo, eles pregam Jesus. Ali, eles estão agradando o reino de Deus. Uma vez Deus se arrependeu de ter criado a humanidade e quis matá-la, quis destruí-la totalmente. Porque aquele que desagrada a Deus vai atrair muita ira, vai atrair ira para si, vai atrair a justiça de Deus e a ira dele. E quando a pessoa agrada a Deus, glória a Deus, quando a pessoa agrada a Deus, o amor de Deus se manifesta. O amor de Deus, ele se torna real na vida da pessoa, se torna real na caminhada dela. Isso é liberdade da adoração. Deus tem a última palavra para nós. Todo brasileiro, Deus já escreveu a história do Brasil. Mas por isso que eu estou falando, as pessoas precisam se libertar com o conhecimento da verdade. Porque uma coisa é ir para a igreja e o pastor orar e você receber ele expulsar os demônios. E você sentir o alívio na hora. Outra coisa é você caminhar com Jesus na vida diária, dando fruto cotidiano, fruto bom, cotidiano, na vida. É isso que o avivamento gera em uma pessoa, é fruto cotidiano.
O que gera bom fruto na nossa vida é a presença do Espírito Santo. Em João capítulo 14, Jesus fala que Ele é quem nos levará ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade é quando não é quando nós conseguimos pregar a palavra. Porque pregar a palavra, até satanista sabe pregar. Bruxo sabe pregar a palavra. Do jeito que eles aprenderam, né? Eles interpretam também a Bíblia. Mas não é só pregar a palavra que nós vamos estar vivendo o avivamento ou vivendo a presença do Espírito Santo. Para demonstrar a presença do Espírito Santo, nós precisamos dar frutos bons. Esses frutos, eles só vêm para a nossa vida quando nós realmente temos o conhecimento da verdade, como eu tenho falado. Por quê? O que é o conhecimento? Para começar, o conhecimento. O salmista Davi fala no Salmo 119 que o conhecimento é ilimitado. Não estou lembrado do versículo, mas no Salmo 119 ele fala muito. Todo versículo que ele fala da palavra de Deus. Esse salmo ele é direcionado à Bíblia, à palavra de Deus. Eu vou abrir aqui no Salmo 119 só para citar esse versículo onde ele fala que o conhecimento é ilimitado. Aí Deus, Ele quer nos ensinar a palavra para que nós possamos nos libertar de várias coisas que o mundo coloca na nossa vida. Ele tenta nos influenciar, ele tenta fazer algo contra nós, espiritualmente. Espiritualmente, o mundo trabalha muito, e todos os dias ele tem trabalhado para entristecer aquele que nos criou, para querer dizer que está vencendo o ser humano. O inimigo ele tem vários planos. Isso não é para a gente ficar com medo, é para a gente se apegar mais à palavra de Deus. Não é para a gente ficar com medo. Porque quem tem o Espírito Santo, ele tem o poder da libertação. Mas essa libertação não é com a mente infrutífera. Ela não é com a mente cauterizada, ela não é com a mente vazia. Esse poder que vem sobre nós, ele nos faz conhecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus. A verdade é Jesus. Quando Jesus fala, eu sou a água da vida, ele fala da palavra que ele é, do verbo que se fez carne e habitou entre os homens. A água da vida, ela purifica. A água da vida, ela trabalha na nossa vida para trazer também a manifestação do Espírito Santo em plenitude. Porque Jesus, em João capítulo 7, versículo 37 ao 39, ele faz um chamado para a humanidade e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que tem sede, ele precisa correr atrás das águas. Mas ele diz que quando a pessoa beber dessas águas, ela começará a fluir rios de água viva, de águas vivas. O verdadeiro conhecimento do Senhor, ele flui na pessoa cheia do poder de Deus. Porque o Espírito Santo, ele trata a pessoa de várias formas para que elas tenham acesso à presença de Deus, tenham acesso à manifestação do reino de Deus na vida dela. É por isso que eu estou com essa live aqui, não é apenas
para brincar de ser pregador, para falar uma palavra. Eu estou aqui para orar. Buscar por pessoas do Brasil que querem vir às águas, que querem receber também o conhecimento que o Senhor traz no coração do ser humano. Conhecer esse amor profundo. Conhecer essa salvação, essa tão grande salvação, como fala o apóstolo. O apóstolo Paulo, ele fala. Então, quando o conhecimento chega na vida de uma pessoa, ele flui na pessoa. Não é conhecimento para gerar nada material. Porque quem dá a vida material a uma pessoa é o próprio Deus. Esse conhecimento é para levar a pessoa a conhecer Jesus como ele é. Porque a religião, ela prega Jesus de uma forma diferente do que a Bíblia fala. A religião, ela se apega muito em Jesus homem. Ela não se apega muito em Jesus filho de Deus. Jesus, como filho de Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, porque ele é Deus. João capítulo 1 fala. Como filho de Deus, ele é o próprio Deus. E às vezes nós não nos atentamos para quem ele é. Nós só nos atentamos para o que ele pode fazer na nossa vida. Jesus, como filho de Deus, ele é a luz do mundo. Ele é infinito, ele é grande. Como homem ele morreu, mas como Deus, ele já sabia o que ia acontecer, ele já sabia de todas as coisas. Então conhecer Jesus, se aprofundar nele, é ter esse conhecimento. Os discípulos, para poder receber o Espírito Santo, passaram 3 anos e meio aprendendo com Jesus Cristo, adquirindo o conhecimento do próprio Jesus. Ali eles foram preparados, eles foram totalmente capacitados e treinados pelo Senhor Jesus, em todo tipo de situação. Então tem muita gente que não aceita ser treinado, capacitado, ensinado pelo Senhor Jesus. Uma pessoa que resiste ao chamado e não quer ser ensinado por Jesus, essa pessoa ela nunca vai ter o Espírito Santo na vida dela. Pode ter certeza disso. Quando a mente está infrutífera, cauterizada e vazia, não tem como a pessoa gerar nenhum fruto bom. Não tem como a pessoa gerar nada para o reino de Deus. Porque onde o Espírito Santo habita, ele reconhece o senhorio de Cristo sobre a pessoa que ele está habitando. O apóstolo Paulo fala também. Eu estou citando muito o apóstolo Paulo hoje, porque ele trouxe esse evangelho para os gentios. Ele mostrou a muitas províncias, muitos lugares, o que o Espírito Santo é capaz, o que o Espírito Santo pode fazer e quem Jesus é. Ele mostrou às pessoas. E o Espírito Santo não nega o senhorio de Cristo, porque quem tem o Espírito Santo não pode dizer anátema Jesus, ou Jesus amaldiçoado, não pode dizer. Ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ou seja, o que é Senhor Jesus? É aquele que está no controle, aquele que está assenhorando a obra de Deus. Está acima de todas as coisas na obra de Deus, no povo de Deus, naqueles que hão de herdar salvação. A nossa fé, ela tem que estar nessa palavra do conhecimento. Você que já aceitou Jesus, você que já recebeu algo do Senhor, da parte de Deus, não deixe sua mente ficar vazia, não deixe sua mente ficar infrutífera, não deixe você ser pego em coisas vãs.
Deus, ele tem uma unção tremenda para dar às pessoas do Brasil. Tem uma unção tremenda. Mas muita gente não está aceitando ser ensinado por Jesus. Não está aceitando ser doutrinado. Não está aceitando a doutrina do Senhor Jesus. Deus coloca na vida da pessoa o Espírito Santo para que ela possa manifestar o que o Espírito Santo coloca dentro dela. Essa live é de libertação e avivamento. O que é avivamento? Dar a vida ao que está morrendo, ou reacender a chama do que está se apagando. Muita coisa está morrendo. No mundo inteiro, muita coisa está morrendo. Princípios e valores. Muita coisa está se perdendo durante as décadas. Nós vemos na realidade, os países não estão mais valorizando, não estão mais colocando foco em coisas que realmente vão organizar a sociedade de uma forma que possa conhecer o que Jesus mostrou para nós. Jesus falou que a alma do ser humano vale mais que o mundo inteiro. Um Jesus que fala isso, um Deus que fala isso, ele não está colocando a alma do ser humano em perigo. Ele está valorizando, ele está colocando a alma do ser humano em crédito diante dele. Está acreditando a alma do ser humano diante dele. Então, as pessoas estão desvalorizando muito. As mulheres não têm mais nenhum pudor. As pessoas não têm mais paz. São todo mundo perturbado, muitas vezes. Muita gente perturbada. Então, por que o avivamento ele vem? Para restaurar esses princípios e valores da sociedade. E por onde começa? Pela nossa casa, pelo nosso bairro. Começa por cada local que vai sendo ganho para Jesus. Cada local que vai sendo ganho para Jesus, Deus vai restaurando, Deus vai levantando. Então deixe ele reacender a chama do que está se apagando na sua vida. O Espírito Santo, ele também trabalha de uma forma poderosa na vida de quem dá lugar a ele. Ele faz muitas coisas na igreja. Eu não vou citar todas, mas eu vou citar apenas uma frase que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Espírito Santo é tudo em todos. Quando ele vem com tudo para a pessoa. Quando ela vai adquirindo conhecimento, aquele tudo ele vai alcançando mais vidas, alcançando mais pessoas. Ele vai alcançando mais e mais territórios, mais lugares. Então, se você sonha, se você pensa em entrar na obra missionária, se você tem uma unção já, continue adquirindo conhecimento. Não deixe sua mente vazia, não deixe sua mente lhe sabotar, lhe trair. Deixa Deus operar de uma forma que você fique completamente cheio da presença de Deus e do conhecimento da verdade. Aleluia. O vazio do missionário, muitas vezes, é esse. A falta de conhecimento que ele está precisando. Porque manejar uma espada não é fácil. Manejar uma palavra dessa não é fácil. Mas Deus, ele capacita o missionário, a pessoa que sonha em fazer missões. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas prisões, elas são em vários níveis. Prisões a nível espiritual, prisões a nível mental, psicológico.
prisões até no nível corporal, físico, cerebral. Existem prisões que alcançam esses níveis na vida das pessoas. E o que liberta a pessoa de tudo isso, que traz realmente a plenitude, que traz realmente algo, um poder espiritual para a pessoa, é justamente o conhecimento da palavra da verdade. Esse conhecimento não pode faltar na nossa vida. É ele que nos vai levar a conhecer aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aquele que nos apresentou uma porta aberta, um escape, uma saída para a nossa vida. Quando ninguém mais tinha solução, ele chegou com a solução. E ele quer reatar a amizade com o ser humano, ele quer reconciliar o ser humano com o Pai, com o céu. Que a presença do Pai ela esteja no ser humano. Hoje o ser humano, ele sabe quem é Jesus só de ouvir. Só que os profetas da Bíblia e os discípulos, todos os discípulos, eles conheciam Jesus de ver. Abraão viu Jesus. Vários profetas do Antigo Testamento viram o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus. Então, quando os discípulos veem Jesus, o apóstolo João até fala. Ele fala dizendo assim que eles viram e ouviram tudo. Então, ver Jesus, é preciso nós termos conhecimento do poder que nós recebemos através da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Nós temos que conhecer o que ele pode fazer na vida de uma pessoa, o que ele pode fazer num bairro, numa cidade, que pode até alcançar muitos lugares, estados brasileiros. Que você possa voltar a sonhar com um avivamento para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que o poder do Evangelho possa alcançar a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Que todos os dias a palavra seja o seu alimento. Jesus seja aquele que esteja no teu quarto, na tua casa, ministrando no teu secreto. Jesus seja aquele que vai estar contigo, ministrando na tua vida durante sua caminhada, onde você entrar, onde você passar. O Senhor, em nome do Senhor Jesus, Ele esteja sendo teu amigo inseparável. Teu amigo mais íntimo seja o Senhor Jesus. Ele quer manifestar na nossa vida. Ele quer mostrar, revelar. E sempre quis. Ele se revelou aos fariseus. Ele se revelou aos discípulos. Ele se revelou naquela época a todo mundo. E ele quer se revelar ainda hoje. Isso é promessa que ele faz na Bíblia em João capítulo 14. Porque quando nós conhecemos o que tem dentro de nós, como é que nós conhecemos? É através da revelação, daquilo que Deus, Ele leva-nos à profundidade, Ele leva-nos a lugares mais profundos com Ele. O mundo espiritual, a vida espiritual do crente, ela é uma vida de revelação. Eu fiz uma frase no ano passado que diz assim: o crente não anda por emoção, ele anda por revelação, ele vive por revelação. A emoção ela é um sentimento, mas a revelação ela é uma luz, ela é uma clareza espiritual na nossa vida. O crente que é preenchido por emoção, ele vai estar fadado a errar muito. Porque raiva também é emoção, medo também é emoção. E a alma do ser humano, ela anda conturbada demais para viver só na emoção. Quando o crente anda por revelação,
Ele anda em outros caminhos, ele anda em outros caminhos mais excelentes. No caminho do amor, no caminho onde Jesus quer que a igreja ande. É a revelação da palavra da verdade que vai nos fazer alcançar lugares espirituais profundos com Deus, nesse riacho, nesse oceano do Espírito Santo. A Bíblia fala tudo isso. Eu não estou citando os versículos, todos os versículos, mas a Bíblia fala sobre tudo isso. Glória a Deus. No Antigo e no Novo Testamento, Jesus fala das águas, águas vivas. Jesus fala das águas que Ele tem para a nossa vida, para a gente beber, para a gente se saciar com Ele. Se o seu secreto, o seu quarto, a sua casa está ficando de forma que você não sabe mais, não sente mais a presença de Deus na sua vida, você precisa começar a pedir profundidade. Você precisa começar a pedir intimidade, comunhão, relacionamento com Deus. Urgentemente você precisa curar o seu espírito no Senhor. Você precisa ter uma atitude que venha satisfazer a vontade de Deus, porque a outra frase que eu falo também desde o ano passado é: o maior interesse de Deus é encher o ser humano com o Espírito Santo. Não adianta eu viver nessa terra, ir para a igreja, voltar para casa, ir para o trabalho, voltar para casa, ir para a escola, voltar para casa e ficar vazio o tempo todo. A pessoa que é vazia o tempo todo, ela se enche de outras coisas. Então, se você é vazio, se você anda com a cabeça, a mente vazia, você precisa se preencher agora com o Espírito Santo, com o poder de Deus na sua vida. Você precisa ver realmente qual o caminho que você está andando. Que a palavra ela lhe mostra algo e você precisa saber, através do que ela lhe mostra, como a sua vida vai andar a partir de agora. Essa live ela vai estar salva no YouTube. Eu vou estar salvando ela completa lá no YouTube. Vou tirar só uma parte do começo que eu fiquei esperando as pessoas, esperando vocês. Mas Deus, Ele quer trabalhar na humanidade de uma forma completa. A Bíblia diz que Jesus quer fazer a obra completa. Ele é Deus de uma obra completa. Mas a mente, o coração, a vida precisa andar na revelação de Deus. Porque hoje Jesus não está mais conosco, Ele não está mais corporalmente aqui. Hoje nós temos a Bíblia, mas a Bíblia, ela é algo escrito. Ela vai entrar no seu coração, ela vai trabalhar no seu coração. Mas existem coisas profundas que o Espírito Santo revela às pessoas. Eu sei que muita gente tem uma dificuldadezinha, uma dificuldade de poder ter visão, revelação, essas coisas. Ou sentir a presença de Deus. Muita gente não é tão sensível assim. Mas mesmo que você não seja, procure orar de uma forma que agrade a Deus. Que chame a atenção de Deus, que mova o coração de Deus ao seu favor. Para que você não fique vazio. Orar de uma forma que possa mover o sobrenatural sobre a sua vida. Os profetas faziam isso. Paulo soltou um segredo. Quando ele manda orar sem cessar, ele está dizendo: ore de uma forma que você não fique vazio. Ele até fala uma frase que diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse é o problema da nova geração. Ela se enche de muita coisa, só não se enche do Espírito Santo. Quanto mais ela se enche de muita coisa que não é o Espírito Santo, mais o vazio ele vai aumentar. Porque é como se fosse um vício. O vício é assim: a pessoa começa com um trago, daqui a pouco está com 2 tragos, um cigarro, vai aumentando o vício. O vazio só vai aumentando mais e mais. E vai chegar uma hora que a pessoa não vai conseguir parar.
Então deixa o Espírito Santo tomar, encher a sua vida em nome do Senhor Jesus. Ele quer te preparar para morar no céu, mas você tem que se encher. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar nesse momento em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por tudo, Deus. Aleluia. Você que está na live, comece a pedir a Deus realmente para... Peça agora para saciar a sua alma, a sua vida. Para saciar aqueles que você ama. Para quando você estiver orando, haver manifestação de poder, de unção. Quando você chegar no público, no altar, em algum lugar, você vai manifestar os dons e a presença de Deus vai estar com você. E a presença de Deus vai andar com a sua vida. Comece a orar agora pela manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Busque agora em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor Jesus, ó Deus poderoso, aleluia. Não estou aqui, Senhor Jesus, para ser uma pessoa repetitiva na palavra, Deus. Mas eu estou aqui, Jesus, para apresentar o real sentido da vida dessas pessoas, o real sentido da vida delas, que é o Espírito Santo, que é ser cheio de Deus. Jesus, eu peço a Ti o Teu transbordar sobre a vida dessa pessoa. As águas comecem a fluir, as águas comecem a ser derramadas sobre essa pessoa, Senhor. Ó Senhor, disponibiliza para ela esse rio, Senhor, que enche a igreja, Senhor, primitiva naquele tempo. Começa a encher ela com esse rio, Pai. Dai a ela, Senhor, o conhecimento da verdade. Dai a ela o conhecimento que Jesus deu aos discípulos para poderem serem cheios do Espírito Santo. Em João capítulo 14, Jesus mostra todo um passo a passo para ser cheio do Espírito Santo, Deus, aleluia. Eu deixo essa palavra com todos vocês, João capítulo 14. Leia como se você estivesse aprendendo com Jesus como se encher do Espírito Santo. Porque mais na frente, quando, em Atos 2, Jesus cumpre o que ele prometeu e envia o Consolador aos discípulos. Andar com Jesus é ser treinado por Ele, é ser capacitado, é ser ensinado por Ele. Glória a Deus, Senhor. Nós abrimos o nosso coração, Deus, e essa live fica no coração dessa pessoa e ela vai buscar, Senhor, em nome de Jesus. Desembaraça, toca nela, Jesus, poderosamente, Deus, em nome de Jesus. Eu creio que o avivamento, ele sempre foi real. Ele só quer encontrar um coração. Ache em nós, Pai, um verdadeiro adorador, nos dá a liberdade da adoração que te agrada, meu Deus. Alinha um propósito na vida de cada um de salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio, Senhor, no poder da palavra. Santifica agora a nossa vida, Senhor, nos perdoa os nossos pecados. Opera de uma forma maravilhosa, Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Tira todo o sombreiro, tira toda a tampa da nossa visão, Senhor. Abre a nossa visão, em nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso. Cada live também venha produzir para o reino, venha produzir muitas almas cheias de Deus, muitas almas cheias do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. E você que crê, receba também o rio da água viva, o rio de Jesus, na sua vida, em nome de Jesus, eu creio. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença aqui na live. Eu quero dizer que você não precisa de forma alguma andar vazio. Hoje, se você escolher se encher de Deus, Deus vai te encher, em nome do Senhor Jesus. Nisso eu creio, que você já está sendo cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou encerrar a live, fique com esses ensinamentos, com essas riquezas do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado